Vamos às notícias políticas desta segunda-feira. Inicialmente, Hermaté Souza, qual a leitura política dessa visita hoje à Paraíba do ministro da Saúde? Boa noite. Boa noite, Cheta, Mônica, boa noite, telespectador. A leitura política coube ao deputado Efraim Moraes, que é do Democratas. O Democratas que integra a base do governo aqui na Assembleia Legislativa, no governo estadual, e também participa da base em nível federal. Segundo o deputado Efraim Filho, a vinda hoje do ministro da Saúde liberar algo em torno de 32, 33 milhões de reais se viu para demonstrar que não há retaliação do governo Bolsonaro em relação à Paraíba, que teve no processo eleitoral do ano passado o então governador Ricardo Coutinho, do PSB, como um dos principais entusiastas da candidatura concorrente Bolsonaro, ou seja, do ex-ministro Fernando Haddad, do PT, e também, no pós-eleitoral, Ricardo Coutinho tem feito críticas ácidas ao atual presidente. Então, Efraim disse que o governo federal vai além desse componente partidário para priorizar o componente federativo, razão pela qual houve essa liberação de recursos federais para algumas prefeituras, como também para o governo estadual, o governo da Paraíba. Ari, só um segundo antes que eu esqueça, registrar que o PPS fez convenção no final de semana e mudou de nome. O nome agora é Cidadania, o número permaneceu o mesmo, 23, mas o nome é Cidadania. Há uma tendência dos partidos no mundo e que está, essa tendência, ou moda, como queiram, está se reproduzindo no país, que é os partidos assimilarem, adotarem como nome palavras de simbologia cívica ou de simbologia cidadã ou simbologia política. Eu estou achando estranho, não me acostumei ainda, viu? Acostumado com... Antigamente, quando eu comecei a acompanhar a política, eram 2, 3 partidos, né? Sempre com a sigla lá, com 2 letras, 3 letras que definiam o partido. A gente pode citar aqui o Solidariedade, né? A gente pode citar o Podemos, que é o ex-PTN, a gente pode citar o Patriota, que é o antigo PEN, ou seja, é uma tendência que está acontecendo. E é bom lembrar, comentamos aqui há poucos dias no Itaré Notícias, tudo indica que o PSDB, ao longo deste ano, também muda de nome. E como é que você deu, Ari, a indicação de Aguinaldo Ribeiro, paraibano, né, do PP, como liderança aí de bloco de maioria na Câmara Federal? Pois é, Aguinaldo Ribeiro é um caso singular, né? Ele foi ministro das cidades do governo Dilma Rousseff, foi líder do governo na passagem de Michel Temer pela presidência da República e agora foi designado como líder do bloco da maioria. Na verdade, esse bloco da maioria é uma espécie de acomodação de vários partidos que têm afinidades programáticas com o governo Bolsonaro, mas não estão inteiramente integrados à base do governo Bolsonaro. Essa indicação se deu através do presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Aliás, no desdobramento disso, o Rodrigo Maia atua para que ainda esta semana Aguinaldo Ribeiro também seja indicado para a relatoria da comissão especial que trata da reforma da Previdência Social. Aguinaldo disse que não aceitaria esse cargo, mas o Rodrigo Maia entende que, se conseguir o aval do governo, acaba convencendo o deputado paraibano a assumir esse desafio, que é a relatoria da reforma da Previdência Social. É um cara a ser estudado mesmo, viu? Aguinaldo Ribeiro é um cara a ser estudado. Fernanda falou do novo encontro dos governadores com o governo federal e no comecinho de abril vai acontecer mais uma edição da Marcha dos Prefeitos a Brasília. É um evento que já se tornou incorporado ao calendário político e administrativo do país. Os prefeitos vão estar pressionando aí pelas suas pautas no começo de abril, lá em Brasília. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodges, disse hoje que está requerendo a ampliação das atribuições dos juízes federais para que tenham atribuições eleitorais. Essa demanda dela vem no sentido de harmonizar com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que remete os crimes, por exemplo, de
lavagem de dinheiro e para se houver, no caso de lavagem de dinheiro, indício de Caixa 2 no crime eleitoral, sai da Justiça Federal e vai para a Justiça Eleitoral. Foi o entendimento Supremo. E ela quer que os juízes federais tenham atribuições também eleitorais para que possa harmonizar esses julgamentos. É bom lembrar que a Justiça Eleitoral é uma justiça que funciona, digamos assim, por empréstimo das demais áreas do Judiciário. Tomemos o caso, por exemplo, dos TREs. São 3 desembargadores, 2 juízes estaduais, 2 desembargadores, 2 juízes da Justiça Estadual, 1 juiz federal apenas e mais 2 advogados indicados pela OAB com mandatos rotativos de 2 anos. Ou seja, é muito pequena a participação da Justiça Federal na Justiça Eleitoral, apesar de a Justiça Eleitoral ser uma justiça que tem o seu tronco no Judiciário Federal, né? A situação meio paradoxal, mas é assim que funciona. No Tribunal Superior Eleitoral, nós temos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados também em sistema rotativo, ou seja, não temos juízes federais integrando o Tribunal Superior Eleitoral. E é nessa direção que vem essa proposta da Procuradora-Geral Raquel Dodge. A defesa do ex-presidente Lula deu entrada hoje num pedido ao Superior Tribunal de Justiça, ou no Superior Tribunal de Justiça, requerendo a anulação da condenação dele, a primeira condenação dele, com base nessa decisão do Supremo, que remete crimes que tenham eventualmente ligação com Caixa 2 para a Justiça Eleitoral. Então Lula pede a anulação da condenação dele e que os autos sejam remetidos à Justiça Eleitoral para um novo julgamento. É a solicitação da defesa do ex-presidente Lula. E o grande fato hoje do dia, previsível, mas acaba sendo o grande fato, é a libertação, como queira, do ex-presidente Michel Temer, da prisão, através de um ato monocrático do desembargador federal Ivan Atier, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que tem a área de jurisdição no Rio de Janeiro. Na sexta-feira, esse desembargador disse que iria pedir para o julgamento no colegiado. Chegou a ser até anunciada a data, quarta-feira, depois de amanhã. Hoje ele mudou de ideia e resolveu tomar uma decisão monocrática, liberando o próprio Michel Temer e o ex-ministro dele, o Moreira Franco, igualmente ex-governador do Rio de Janeiro. No embasamento de sua decisão, o desembargador diz que o juiz levou em conta, para decretar a prisão preventiva, fatos antigos que não servem para justificar a decretação de prisões preventivas, mesmo que sirvam eventualmente para, no decorrer do processo, incriminar o paciente, ou seja, o Michel Temer. Então, ele acha que os fatos que são citados pelo juiz Marcelo Bretas podem incriminar, podem levar Temer à condenação nesse processo, mas não podem respaldar, a essa altura, uma decretação de prisão preventiva. Vai entender a justiça, né? Não quero, Maté, boa noite. Boa noite.